Olá, pessoal, muito bom dia, muito bom dia. Como é que vocês estão? Vocês conseguem me escutar bem? Dê um joinha aí no chat para... Bom, coisa boa, a Naldiane deu aqui um feedback. Deixa eu ajeitar a iluminação aqui para não ficar nos meus olhos. Pronto. Então, pessoal, muito bom dia a todos e a todas. A você que é de Cajueiro, do Polo Palmeira dos Índios, do Polo Maragogi, do Polo Maceió, do Polo de Olho d'Água e também do Polo de Teotônio. Eu acho que eu não esqueci de ninguém. Se eu esqueci, coloca aí no chat, certo? Sejam muito bem-vindos a nossa aula online de antropologia e sociologia da educação física e dos esportes. Se você ainda não participou de nenhuma aula online, se você ainda não abriu o Moodle, então eu vou me apresentar. Eu sou o professor Ricardo Ferreira, professor da disciplina de Sociologia e Antropologia da Educação Física e dos esportes, e essa é a nossa segunda aula online, nosso segundo encontro ao vivo, para nós falarmos um pouco sobre os conhecimentos que são tratados em nossa disciplina. Então, hoje nós vamos ter aí a ausência de alguns alunos, porque eles estão... Só um minuto, deixa eu passar aqui o... Hoje nós vamos ter a ausência de alguns alunos que estão em aula prática. Se eu não me engano, é o pessoal do Polo de Teotônio Vilela. Eles vão estar em aula prática agora pela manhã com o professor David na disciplina de ginástica. Então, eles vão estar aí fazendo essa vivência prática, que é muito importante para o nosso curso. Deixa eu colocar aqui a apresentação de hoje. Deixa eu colocar maiorzinho aqui, vamos lá. Pronto. Então, esse aqui vai ser o roteiro da nossa manhã. Hoje, eu vou falar a respeito de algumas atividades do Moodle, porque surgiu a necessidade de uma modificação para que fique mais fácil para os tutores fazerem aí as correções. Lembrando que o nosso curso, ele contempla aí mais de 400 alunos, e imagina como é difícil para um tutor buscar lá um comentário do aluno que ele faz a tutoria no meio de 400 comentários. Então, preocupados com isso, a coordenação, junto com os professores, desenvolveram algumas estratégias para facilitar aí a vida dos nossos professores tutores, certo? Falar um pouco sobre as atividades que estão por vir e como está hoje o nosso sistema. Só um minutinho aqui que eu vou abrir ele, viu? No segundo momento, nós vamos adentrar para os conteúdos da nossa terceira unidade, que é o conceito de jogo, que nós vamos trabalhar o jogo como um elemento cultural, indo muito além daquele jogo voltado para a ludicidade, porque por trás de toda a produção gestual, como nós já vimos anteriormente, nós temos aí vários sentidos e significados, e vamos debater um pouco sobre a importância do jogo na formação da sociedade. Vamos também falar sobre o conceito de esporte e quais são as suas dimensões sociais. Então, existem dimensões diferentes de esporte e nós participamos
da maioria delas. E aí eu vou estar exemplificando para vocês. E eu vou encerrar, esse vai ser o último conteúdo da disciplina, é a cultura corporal de movimento, que eu vou estar explicando para vocês o real objeto de estudo, o principal objeto de estudo, perdão, da educação física escolar. Então, vou estar passando aí alguns apontamentos, vou estar entrando um pouquinho para a história da educação física, estou entrando um pouquinho para a didática da educação física, mas sem aprofundar para não dar spoiler do que vem aí pela frente ainda. Então, eu estou aqui terminando de abrir o Moodle e vou transmitir aqui a minha tela para vocês. Só um minuto. Pronto. Então, vocês podem ver aí o template da nossa disciplina, a nossa disciplina no Moodle. E eu vou rever um pouquinho do material que já está, vou fazer um apelo para quem ainda não entrou, para quem ainda não fez nenhuma atividade, que faça. Olha, a atividade ela é um processo somativo. Então, não é porque você não fez a primeira e a segunda que vai desistir da disciplina, certo? Você pode fazer aí a terceira, você pode fazer a prova presencial e conseguir recuperar a pontuação que vocês precisam, certo? Olha, então, esse aqui é o template da nossa sala de aula online. E nós temos aqui a primeira parte, que é a apresentação, a primeira unidade que nós já trabalhamos no nosso encontro passado. Nós falamos sobre esses conhecimentos que nós temos sobre a sociologia, sobre a antropologia, e temos um fórum. Esse fórum, deixa eu abrir ele aqui para vocês verem ele. Esse fórum, ele trata de uns comentários a respeito do documentário Pro Dia Nascer Feliz, que fala da importância do papel social da escola. Lembrando aqui sempre que o nosso curso, o curso de licenciatura em Educação Física, ela prepara profissionais para atuarem nos espaços escolares, nos espaços da educação formal. Portanto, da educação infantil até o ensino médio, incluindo também aí a educação de jovens e adultos. Eu estendi o prazo do fórum, caso alguém ainda não tenha feito. Eu quero chamar a atenção aqui para uma coisa. Eu esqueci de fazer uma configuração no fórum que liberasse que os tutores enviassem as notas para vocês. Aí, essa semana, por orientação da nossa querida coordenadora que apareceu aqui agora. Bom dia, Marili. Bom dia, vou colocar aqui o comentário dela. Bom dia, Marili, seja muito bem-vinda. É muito bom ter você aqui também. E aí, por orientação da coordenação, eu corrigi esse erro e agora, para os alunos que estavam me procurando os tutores, procurando a coordenação, vocês agora vão poder receber a nota do fórum. Foi só um errozinho de configuração, mas já foi corrigido. Então, essa é a primeira informação a respeito das nossas atividades. Deixa eu voltar aqui para a nossa página principal.
Unidade 1, vamos para a unidade 2. Aqui na unidade 2 eu fiz uma modificação e peço muito e conto muito com a compreensão de vocês para que nós possamos reorganizar. Eu abri para vocês aqui esse glossário, como vocês podem ver aqui, quem já foi fazendo as atividades aí, logo que abriu o Moodle, já fez o primeiro fórum, já fez o glossário, acho que em uma semana, 2 semanas já havia gente me pedindo a terceira unidade. Então, vocês estavam devorando a disciplina de um semestre em 15 dias. E como o nosso processo é um processo construtivo, é um processo que nós estamos ainda descobrindo muita coisa, surgiu a necessidade de eu dividir esse glossário por polos, porque senão ia ficar muito difícil para realizar a correção desse material. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei o fórum original, o primeiro fórum, e ele está aqui aberto, inativo. Ele está inativo, vocês não vão postar mais nada nesse fórum. E quem já postou, professor? Quem já postou, eu vou pedir a compreensão e a gentileza de repostar no seu polo. Então, vocês podem observar aqui que eu fiz um glossário para cada polo. Eu criei um glossário para cada polo. Então, você que é do polo Maceió, para facilitar a vida aí dos tutores, ajudar até na celeridade do processo de correção, para vocês obterem logo as notas de vocês, vocês vão pegar aquela postagem que vocês já fizeram e repostar no seu polo, quem é do polo de Maceió, quem é do polo de Maragogi, quem é do polo de Cajueiro. Isso vai possibilitar aí que nós potencializemos a logística dessa correção, certo? Então, eu agradeço a compreensão de vocês. Hélio, você está sem o link? Eu acho que está no grupo dos alunos. A professora Marili postou o grupo esse link, viu? O link da nossa aula de hoje. Dando continuidade aqui no nosso material, vamos para a unidade 3. A unidade 3, nós temos aqui essas 3 videoaulas, que elas serão postadas nesse final de semana, que são 3 videoaulas curtas que vão sustentar aí, vão muito pelo... Ô, Rosiane, é só você voltar no glossário que você vai achar a sua resposta, viu? É bem simples. Deixa eu abrir aqui para você. Vou abrir aqui o fórum que está o glossário. E qual é a função do glossário? O glossário é para ele servir como um guia para vocês consultarem. E aí o nosso glossário é sobre os elementos da nossa cultura, da cultura brasileira. Então, eu venho aqui, por exemplo, na postagem do Taiwan, e o Taiwan, ele vai vir aqui copiar essa postagem do jeito que ela está aqui e repostar ela lá. Então, acredito, Rosane, que você consiga encontrar e para facilitar mais a sua vida, você consegue encontrar a partir dessa barrazinha aqui. Você vai pegar a sua manifestação cultural, a letra inicial dela, e vai para lá, e você vai encontrar ela. Por exemplo, deixa eu ver se tem alguma com G aqui. Gastronomia nordestina, do David Leite. Então, você procura lá a sua manifestação que você postou e aproveita também e vai ver um pouquinho do que os colegas postaram, que são contribuições muito significativas. Eu vi uma postagem muito interessante aqui sobre a guitarrada baiana. Eu fiquei muito encantado assim com
como eu posso dizer, com as dimensões que as pesquisas tomaram. Então, desde já, eu quero dar os parabéns aí à contribuição que vocês deram para mostrar o quanto o nosso país ele é rico, certo? E qualquer dúvida, Rosiane, você me manda uma mensagem lá no Moodle que eu oriento você para que você consiga realizar aí essa atividade, viu? Muito obrigado. Voltando para as nossas orientações aqui, deixa eu voltar aqui. Pronto. E nós temos aqui na unidade 3. Na unidade 3, vão ser liberadas essas 3 aulas para vocês assistirem. Pessoal, assistam as aulas, que é importante. Cada conteúdo desse, os conhecimentos que são trabalhados na disciplina de antropologia, vocês vão ver aí, eles vão perpassar por todas as disciplinas. Então, eu já expliquei, mas eu vou explicar novamente. A respeito da minha disciplina, houve, quando eu fui colocar o material, eu tive aí um problema de configuração, eu não configurei da forma correta, por um equívoco, e os tutores não puderam fazer essa correção. Eu já liberei essa correção, já fiz essa configuração, e agora eles podem fazer a correção e você vai ter acesso a essa nota, viu, Luan? E, Luiz, se você não conseguiu fazer o glossário, ele continua aberto e você pode fazer a postagem. Então, vamos postar. E se tiver qualquer dúvida, manda lá também. E qual seria a sua pergunta, Matheus? Coloca ela aqui de novo, porque o chat também é muito dinâmico. Eu não vejo algumas mensagens passam e eu não consigo ver. Você pode colocar aqui mais uma vez? Bom, enquanto o Matheus está digitando de novo a pergunta dele, eu vou mostrar aqui para vocês, então, nossa terceira unidade. Nossa terceira unidade, ela é composta por esses 3 vídeos, um referencial teórico, que é um referencial teórico na biblioteca A Mais. Então, vocês precisam logar na biblioteca A Mais para vocês terem esse acesso. Temos ali os questionários. É um questionário de avaliação contínua, são 8 questões. Essas 8 questões, vocês podem fazer. É uma única chance, viu? Você quando você abrir o questionário, eu vou abrir aqui o modelo que eu tenho, que é esse último final. Quando você abrir o questionário, você já só abra quando você estiver pronto para realizar a atividade, porque ele só tem uma chance, certo? Aí aqui vocês vêm visualizar o questionário, vai aparecer aqui 8 perguntas, certo? Cada pergunta vale 5 pontos, de um total de 40 pontos. A pontuação eu vou explicar no final, que eu precisei modificar para facilitar um pouquinho a correção. Mas, assim, de uma forma geral, ao invés de nós fazermos a contagem de 0 a 10, vamos fazer de 0 a 100, onde vocês são aprovados com 70% da nota. Eu explico isso com mais detalhes no finalzinho do nosso encontro de hoje. Certo? Aí, quando vocês iniciarem aqui, vocês têm uma chance única. Então, vocês não podem iniciar, sair e parar. Então, quando vocês fizerem, façam aí de uma vez. Lembrando que é muito fácil, verdadeiro ou falso, vocês vão fazer aí de uma forma bem tranquila. Se você acompanhou a live passada, essa live, vocês vão fazer sem problema algum. Essas 3 atividades, elas compõem a nota da primeira NUP.
Então, a primeira nota é composta por essas 3 unidades. Pronto, deixa eu voltar aqui para a pergunta do Matheus, senão eu perco de novo. O Matheus está perguntando sobre as atividades que foram feitas e são para serem colocadas, no fórum. Olha, nós temos 3 atividades. Uma atividade que é o fórum da unidade 1. O fórum está aberto, você vai poder fazer a sua postagem lá. Certo? Nós temos o glossário, que é a atividade 2, que também está aberto. Você vai procurar o seu polo aqui nesse... Deixa eu voltar aqui para facilitar. Só um minuto. Pessoal, peço a paciência de vocês para que, por essa questão, já deixo um espaço já para nós tirarmos essas dúvidas, que eu sei que são muitas. Quando a gente uma mensagem da tutora, da tutora Joselma, quando a gente estuda online, a gente se sente um pouco sozinho. Então, é o momento que nós temos aqui de interação e tirar algumas dúvidas também. Mas vamos lá. Primeira unidade, Matheus, o que é que você vai fazer? Você vai vir aqui na primeira unidade. Aqui nós temos, na faixa 3, você vai assistir todas as aulas, mas principalmente aqui na faixa 3 a gente vai ter um vídeo, um documentário que fala sobre as escolas brasileiras. Você vai assistir e depois você vai vir no fórum para o Dia Nascer Feliz. Aqui você vai procurar, que os tutores eles organizaram alguns tutores organizaram por polo. Aí você vai procurar lá, fórum avaliativo do seu polo. Se você não encontrar, você pode colocar em outro espaço. Mas digamos que você é do polo de Olho d'Água das Flores. Deixa eu ver aqui, Olho d'Água. Não, aqui, ó. Cajueiro. Digamos que você é do polo Cajueiro. Você vai clicar aqui e você vai fazer a sua postagem. Você vai clicar e vai abrir um espaço aqui para você responder o fórum. Para você vai colocar aqui, ó, responder. E você vai ampliar a discussão dos seus colegas. Lembrando que o fórum ele não são postagens aleatórias, são postagens em que nós aprofundamos a discussão, nós comentamos as postagens dos colegas, ampliamos essa discussão, é um espaço online para nós fazermos isso. Certo? Depois que você fez isso aqui, Matheus, você vai vir aqui na segunda unidade. Na segunda unidade, você vai assistir essas 2 videoaulas, esses 2 documentários e consultar o referencial teórico e você vai procurar aqui qual é o seu polo. Então, digamos que você é do polo Maragogi. Você vem aqui no polo Maragogi, clica aqui. O Taniá aqui já deixou uma contribuição e você vai deixar a sua contribuição aqui em adicionar registro. Espera aí, que a barra ficou em cima. Pronto. Aqui em cima em adicionar registro. Certo? Essas são as 2 atividades e a terceira eu mostrei para você agora. Eu espero que eu tenha conseguido sanar a sua dúvida. Mas caso você ainda tenha alguma dúvida, me manda uma mensagem mais detalhada lá no Moodle. Pode mandar também para o seu tutor e nós vamos aprofundando. Pronto, muito bem. Então, essas são as nossas atividades, esses são os nossos trabalhos da disciplina.
Lembrando que, além desses trabalhos, nós temos uma avaliação que ela acontece de forma presencial no polo que você está inscrito. Então, você precisa verificar o seu polo e ir lá no dia dessa prova, certo? Entre em contato com o seu tutor que ele vai ter mais informações. Sanadas essas dúvidas aqui, então vamos para o nosso... A terceira atividade é um questionário, sim. A terceira atividade é um questionário. Pronto, enfim. Deixa eu colocar aqui a minha projeção. E agora nós vamos partir para a nossa segunda parte, que é a nossa parte conceitual. É a parte que nós vamos discutir aí a perspectiva conceitual da nossa disciplina. E nós vamos trabalhar 3 conceitos: o conceito de jogo, o conceito de esporte e o conceito de cultura corporal de movimento. Então, nosso primeiro ponto de discussão aqui é o que é jogo. Quando nós falamos em jogo, nós somos remetidos à ludicidade. Então, a gente fala de jogo, a primeira coisa que nos vem é a infância, as brincadeiras, a ludicidade. Entretanto, o jogo, ele vai muito além dessa perspectiva lúdica. O jogo ele foi fundamental para que a nossa sociedade ela se formasse dessa maneira que nós vivemos hoje, uma sociedade com regras, uma sociedade com espaços limitados, uma sociedade com tempo. Então, isso tudo foi em virtude dos jogos. E para isso eu trago para vocês aqui o conceito de jogo de um pesquisador, um filósofo chamado Huizinga. Huizinga, ele se dedicou a pesquisar sobre o fenômeno jogo com uma perspectiva filosófica. Então, ele se aprofundou no que é o jogo. E ele traz esse conceito aqui de jogo. O jogo é uma atividade ou ocupação voluntária exercida dentro de certos e determinados limites de tempo e espaço, seguindo regras livremente consentidas, mas absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si mesmo, acompanhado de um sentimento de tensão e alegria, de uma consciência de ser diferente da vida cotidiana. Então, o jogo, ele tem aí esta perspectiva. O jogo, ele trata de ser um fenômeno livre, um fenômeno em que as pessoas, elas interagem de forma livre. E o jogo, ele tem um papel importante na formação da nossa cultura, fornecendo uma estrutura para a criação da arte, literatura e outras formas de expressão cultural. Então, o jogo lá na pré-história, ele era visto como um fenômeno de rituais. Então, o jogo ele era ritualístico. Digamos que as pessoas, naquele período, eles buscavam conquistava uma caça ou chovia para sua plantação.
e ele, em forma de jogo, em forma de uma perspectiva de uma perspectiva ritualística, iria agradecer ali ao que aconteceu ali, aquela chuva, ao nascimento, também iria fazer ali uma homenagem ao falecimento. Então, o jogo ele está presente desde a pré-história. E ele, a cada período que passou, ele teve uma contribuição diferente. Então, o jogo lá na Grécia Antiga, ele vai trazer umas contribuições importantes para a construção do teatro, construção da literatura, a construção da perspectiva da guerra. Então, em Esparta, por exemplo, que era o centro militar da Grécia Antiga, eram os jogos que era por meio dos jogos de guerra em que os guerreiros eles treinavam. Outra coisa também muito importante para aquele período da Idade Antiga eram os Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos eles serviam de uma homenagem aos deuses da Grécia Antiga. E esses jogos eles tinham um papel social. Qual era esse papel? Era tanto louvor aos deuses quanto a instituição do ideal de homem. Então, quando nós falamos desse fenômeno na Grécia Antiga, não existia premiações milionárias, não existia premiações em ouro, mas as pessoas que ganhavam as Olimpíadas, eles recebiam uma coroa de louro que era um símbolo maior para aquela sociedade. Então, se você foi campeão das Olimpíadas, você era um exemplo de bravura, você era um exemplo de um cidadão grego, você era essa figura, você era considerado essa figura. E com o passar do tempo, em outras sociedades, o jogo também ele serviu para diferentes fins. Por exemplo, o jogo ele serviu lá na Roma Antiga para atender algumas demandas do Império. É onde surge uma política chamada pão e circo, que qualquer semelhança com a realidade atual é mera coincidência, em que quando Roma estava em crise, quando estava havendo alguma crise, algum escândalo, o imperador de Roma ele fazia ali ele arrumava um modo de distrair o povo, de tirar o foco desse problema. E aí o que ele fazia? No Coliseu, ele fazia os jogos, ele realizava os jogos romanos, que tinha os gladiadores, tinha luta contra animais, tinha corridas de bigas, e distraía o povo distribuindo pão. Então surgiu a política do pão e circo. Sempre que acontecia algum fenômeno, algo que fosse escandaloso, para desviar a atenção do povo, desde a Roma Antiga, já existia essa política de distrair o povo com shows, com festas, com bandas famosas, não naquela época, né? Mas já existia essa política. Então veja que o jogo ele tem também, ele vai tomando aí diferentes funções sociais nos espaços em que ele ocupa. Mais para frente nós vamos ter os jogos medievais, os jogos que aconteceram na Idade Média, que compreendeu ali mais ou menos 400 depois de Cristo a 1400, foi 1100 anos que durou a Idade Média. E nesse período, os jogos medievais, eles também buscavam ensinar, estimular aí me fugiu a palavra, os cavaleiros,
os cavaleiros, eles tinham aí essa perspectiva dos jogos, porque os cavaleiros, eles tinham um status social na Idade Média. E para você entrar para a cavalaria, para você entrar para esse grupo social, você precisava passar ali por diversos jogos. E aí existem aí vários esportes não, né? Vários jogos que eram feitos. Por exemplo, é uma coisa que a gente via muito no filme, nos desenhos do Pica-Pau, que é a justa. O que é a justa? É aquela corrida em que dois cavaleiros estão com duas lanças em cima de um cavalo e eles vão um encontro de outro na busca de derrubar o outro cavaleiro. Outra perspectiva também são os jogos de arco e flecha. Então, tudo isso eram jogos que eram utilizados pela sociedade medieval para medir a bravura desses cavaleiros, para que eles pudessem entrar aí nesse grupo social. Com o passar do tempo, houve a queda do Império Bizantino. A queda do Império Bizantino marca um período chamado Renascimento, que é a Idade Moderna. E na Idade Moderna, o jogo ele passa a ser visto de uma forma científica. Por quê? Porque até então, durante a Idade Média, nós tínhamos uma perspectiva dessa perspectiva dos cavaleiros, essa perspectiva medieval. E a ciência ela não tinha uma voz tão ativa na Idade Média em virtude da influência da igreja nesse período. Então, durante a Idade Média, muitas coisas, muitas atividades, muitas práticas corporais, as Olimpíadas, por exemplo, elas foram proibidas a mando de Roma, porque as Olimpíadas eram jogos politeístas. Então, isso tudo influenciou no fim de vários jogos, no fim de várias manifestações artísticas, culturais e corporais, que voltam a ser problematizadas lá na Idade Moderna, com um olhar diferente. Agora, os pesquisadores, os psicólogos, os pedagogos vão olhar o jogo como um fenômeno para o desenvolvimento infantil. Então, nós vamos ver aí, vocês vão ver mais à frente nas disciplinas que nós temos de desenvolvimento humano, que o jogo, ele é fundamental para o desenvolvimento da criança, desde a sua primeira infância até a adolescência. Porque é por meio da linguagem do jogo que ela conhece o mundo. Vou dar só um exemplo. Quem tem criança pequena em casa aqui, bebê mesmo, está lá nos seus 6 meses a 1 ano, ele já joga com você. De que forma que ele joga? Você pega e você vai ensinar ele a comer. Aí você pega, bota a papinha no potinho e dá a colher na mão dele. Ele vai e joga a colher no chão. Aí você pega a colher e dá para ele. Aí ele joga de novo. Aí você pega a colher e entrega para ele. Aí ele joga de novo. Você olha e diz, essa criança está tirando da minha cara. Só pode. Mas não. Ela está ali num ciclo do jogo, que eu vou falar daqui a pouco para vocês, em que ela está interagindo com você, conhecendo o mundo e se divertindo. Então, ela conheceu um processo estímulo-resposta por meio do jogo, que toda vez que eu jogo a colher, a minha mãe, o meu pai vai lá e pega essa colher. E isso vai avançando conforme a idade. Então, por exemplo, quem trabalha já com crianças de 6, 7, 8 anos, 5 anos já, sabe que a coisa mais sagrada para uma criança é o jogo. Então, senta com a criança para brincar com ela. A primeira coisa que nós temos é estabelecer as regras. Então, você vai brincar, por exemplo, de bater bafo com a criança, que você vai dizer, não pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode fazer isso, pode fazer isso aqui, pode fazer isso aqui.
Se você descumprir essa regra para a criança, ela vai ficar extremamente chateada. Por quê? Porque o jogo, ele é importante, o jogo é sagrado para aquela criança. É por meio do jogo em que ela conhece o mundo, é por meio do jogo em que ela constrói e reconstrói a sua interação com o mundo. Por isso que o jogo é uma ferramenta muito importante para o desenvolvimento das crianças e um objeto de estudo muito importante da educação física escolar. Isso mesmo. Assim, Raquel, os jogos, eles são super importantes para o desenvolvimento motor, para o desenvolvimento moral, para o desenvolvimento social. O jogo, ele desenvolve a criança como um todo. Então, a criança que joga chimba, ela desenvolve uma motricidade fina, só que ela também desenvolve a interação social, o saber ganhar e o saber perder. Ela desenvolve ela desenvolve o desenvolvimento, o seu desenvolvimento psicológico. Então, ela consegue aprender a lidar com a decepção de perder. Uma criança que não perde não consegue interagir bem com o fato de perder. Olha, o nosso querido tutor aqui, Douglas, está deixando a contribuição. É preciso fazermos os resgates desses joguinhos, visando a formação, interação e desenvolvimento pleno das nossas crianças. Então, vejam que é um consenso que nós temos na educação física, que o jogo ele vai desenvolver a criança como um todo. E aí a professora Marili aqui, ela também vai trazer uma contribuição dizendo que o jogo é tudo na vida da criança. Então, tudo vai ser mais fácil por meio do jogo. Isso mesmo, aprendizagem prática. Mas eu vou continuar porque eu estou dando prévia de outras disciplinas. Eu nem, vocês vão ter uma disciplina só sobre jogos, então vocês vão descobrir muita coisa, os tipos de jogos e várias outras coisas. Eu estou falando do jogo como um fenômeno social. E aí, o jogo como fenômeno social, ele possui algumas características que Huizinga traz para a gente. E eu vou passar aqui de uma forma breve para vocês. Então, o jogo ele é livre. Os jogos são realizados de forma voluntária, ou seja, as pessoas escolhem participar dele livremente e não são obrigados a jogar. Então, um jogo em que a criança joga por obrigação não é jogo, não é lúdico. Para ela é tudo menos divertido, é tudo menos interessante. O jogo é uma atividade limitada, e isso é importante, isso é fundamental. É a realidade dentro de limites temporais e espaciais específicos e tem suas próprias regras e convenções que são diferentes da vida cotidiana. Então, vou levantar aqui uma questão que já me perguntaram muito essa semana e eu tenho uma posição a respeito disso, da influência dos jogos digitais nessa perspectiva das ameaças e dos massacres. Então, se a criança compreende que o jogo é uma atividade delimitada, tem a sua hora de começar, a sua hora de terminar, ela sabe que aquilo ali é diferente da vida real. A gente vai falar um pouco mais para frente sobre isso. Por ser distinto da vida real, isso não quer dizer que a criança que joga GTA, por exemplo, vai sair do jogo e vai tentar roubar um carro de polícia, vai tentar roubar um ônibus, porque ela sabe que aquilo é um jogo. A minha filha, ela joga Free Fire aqui. E eu nunca vi ela tentar dar um headshot em ninguém aqui dentro de casa. Ainda bem, né? Mas isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o jogo digital ele não vai influenciar no comportamento. Por quê? A criança, o jovem, ele sabe ele sabe ali quando começa e quando termina o jogo, porque ele é uma atividade delimitada, ela tem um espaço certo para acontecer, ela tem um tempo certo também para acontecer.
O jogo é uma atividade incerta. É o que deixa a graça do jogo, é uma atividade incerta. Então, isso quer dizer que se um jogo ele tiver um resultado previsível, ele perde a graça de ser jogado. E aí eu prometi que não ia fazer nenhuma piada com o Flamengo na aula de hoje, mas fica difícil. Quando você sabe qual vai ser o resultado do jogo do Flamengo. Que é uma atividade já que não tem mais resultado incerto. A gente já sabe qual vai ser o resultado no final. Mas imagina você entrar para um jogo sabendo que já vai ganhar ou que já vai perder, o jogo ele perde a graça, você perde o interesse. Então, o que nos mantém nessa tensão do jogo é ser uma atividade incerta. Eita, comentário errado. Deixa eu ajeitar isso aqui. Eita, outro comentário errado. Eu acho que eu estou com um problema aqui no sistema. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo, viu? Ah, seja bem-vindo, Arthur. Seja bem-vindo. Não, eu não sou anti-flamenguista, não. Muito pelo contrário. Eu sou a favor do Flamengo, no estado que ele está. Mas voltando para cá, o jogo também ele deve ser uma atividade improdutiva. O jogo não deve gerar lucro. Porque quando o jogo gera lucro, ele deixa de ser jogo. Porque quando você passa a jogar para gerar lucro, você gera um vínculo de trabalho. Você gera um vínculo de obrigação de ganhar, porque você está ganhando financeiramente. Então, você termina perdendo essa ludicidade central do jogo. Então, por exemplo, esses jogos de aposta esportiva, eles não são jogos que vão promover ludicidade no sentido em que você, quando começa a apostar, você se vê na obrigação de ganhar para não sair no prejuízo. O jogo também aí é fundamental ser uma atividade regulamentada, portanto, é uma atividade que segue as regras. E é fundamental para o desenvolvimento moral da criança isso porque é por meio do jogo em que a criança vai entender que na sociedade existem regras. E ela vai identificar, por exemplo, que o queimado tem uma regra, pular corda tem outra regra, pular amarelinha tem outra regra, e ela vai entender que nos espaços religiosos tem uma regra, nos espaços educacionais tem uma regra, na sua casa tem uma regra, e na casa da avó não tem regra. Isso aí é um consenso em todo lugar do mundo. Casa de avó não tem regra. Dando continuidade aqui, aí a parte principal, o jogo é uma atividade fictícia. É um faz de conta. Os jogos eles criam uma ficção, uma fantasia que permite os jogadores que eles possam experimentar situações diferentes da vida real. Então, por exemplo, o jogo do queimado. O jogo do queimado é um faz de conta de uma guerra. Então, na Europa, o queimado ele foi criado da seguinte forma: na Europa, um rei ele queria preparar o seu exército e ele exigiu que fossem utilizadas as cabeças dos seus oponentes como bolas de fogo e eram jogadas contra os soldados, para que eles aprendessem a desviar. Por isso que é queimado. Então, eram cabeças pegando fogo que eram jogadas contra os soldados. E o jogo de queimado, se vocês verem direitinho, ele é um jogo de guerra. É um grupo guerreando contra o outro. Tanto queimado quanto rouba-bandeira. O que o rouba-bandeira é? É uma atividade fictícia, me desculpem, de um jogo medieval em que você sai da sua base e vai roubar a bandeira da outra equipe.
O rouba-bandeira é isso. Nós, na educação física, e vocês vão ver aí com os outros professores de esporte, nós utilizamos isso para inserir aí, para iniciar os esportes com os estudantes. Mas o jogo, ele é uma atividade fictícia. Rouba-bandeira é top. Olha, ontem eu fiz um jogo com os meus alunos de ensino médio de 7 pedras. Os meninos gostaram, viu? Mas o jogo também tem um círculo mágico. E o que é esse círculo mágico? Ele funciona assim, da seguinte forma, ó. Fora do círculo, a vida cotidiana, a gente tem problemas, medo, incerteza, dívidas, responsabilidade, vários problemas. Os flamenguistas tinham o Vitor Pereira. Então, são esses problemas que são esses problemas. Professor Alex, olha, a gente não está entregando a idade, até porque até hoje se brinca disso. Aí você vai me dizer, e isso já dá outra discussão. Você vai me dizer, mas professor, as crianças hoje não brincam. Brincam. Depende de que lugar da sociedade nós estamos olhando. As crianças da periferia brincam disso tudo. O problema é que algumas coisas estão desconexas em outras partes da sociedade que tem acesso, tem mais acesso às tecnologias. Então, as coisas terminam por abandonar essa interação. Por isso, a importância da educação física, porque muitas vezes aquele aluno que tem uma... Isabela, que alegria ter você aqui, Isabela! Eita, que alegria! Muitas vezes, aquela criança que é de uma alta renda, que ela tem ali acesso à internet, tem piscina no condomínio, tem a quadra, tem tudo. Essa criança ela precisa do professor de educação física para promover essa vivência cultural dela. Muitas crianças só vão conhecer o Sete Pedras, Queimadas, Cinco Marias, nas aulas de educação física. Então, vocês têm um papel fundamental no desenvolvimento dessas crianças. E aí, fora da vida cotidiana, a gente tem o círculo mágico do jogo. O jogo coloca a gente numa imersão, numa fantasia, numa narrativa, numa cartaz. Então, isso faz com que, quando nós estamos jogando, nós esquecemos dessa vida cotidiana. Então, vou dar um exemplo aí falar dos nossos colegas homens que vão jogar futebol de final de semana. Eles, quando vão para o futebol de final de semana, eles não vão para mostrar as habilidades, eles não vão para preocupados com a saúde. São poucos que vão preocupados com a saúde e são poucos que jogam bem. Eles vão porque eles, quando estão jogando futebol, eles estão dentro desse círculo mágico. Então, quando eles estão ali no racha, quando eles estão fazendo ali o baba, o rachão, dependendo de qualquer lugar do Brasil, tem um nome diferente o racha, né? Aqui em Alagoas a gente chama de racha. Mas tem lugar que chama de pelada, tem lugar que chama de baba, tem lugar que chama de rachão. Olha aí como a nossa sociedade ela é rica, né? Ele vai ali para esquecer dos problemas cotidianos. Então, fica aí, ó, terça começa o campeonato de futsal em Anadia. Olha aí que massa. Então, vejam que nesses espaços ele tem essa perspectiva. Eu trouxe até um exemplo aqui de um jogo, aqui, ó, cuidado com a nostalgia aí, viu? É um jogo de futebol de rua. No jogo de futebol de rua, o asfalto, ele deixa de ser asfalto e ele se torna um gramado. As sandálias... Deixa eu tô sem sandália aqui. As sandálias, elas deixam de ser sandálias e se tornam traves. Os pés descalços deixam de ser pés descalços e se tornam chuteiras. Então, veja que nós temos... Veja que nós temos aí essa possibilidade de vocês, de quem está jogando, imergir nisso.
Então, a criança que está jogando, esse menino que está com a 10, ele não é o Miguel, o Rafael, o Arthur. Ele é o Neymar. Ele é o camisa 10 do time dele. Por quê? Porque ele entra aqui, ó, voltando para cá, ele entra nesse círculo mágico e ele começa a vivenciar aquilo. Então, veja a importância do jogo. Veja como o jogo é importante para a nossa sociedade. Então, você está vendo aqui unha ralada. E, professor Tasso, seja bem-vindo. Então, veja que tem uma importância muito grande para esse desenvolvimento social, para a interação. Existem construções sociais, por exemplo, que o jogo, o racha pode ser um jeito aqui onde eu moro, pode ser outro jeito em outro canto. Mas a gente tem um consenso de que o racha ele funciona da seguinte forma: passou por cima da sandália é trave, não é gol. Que são dois tempos, que é um tempo de 10 minutos ou 2 gols, e quem chutar a bola busca se não tiver linha fora. Essas regras elas são universais, elas são aí são regras pela Federação Internacional de Futebol de Rua. Eita, que maravilha! No final da disciplina a gente podia marcar o rachinha, né? Fazer o rachinha da gente. E agora que eu expliquei o que é o jogo, eu vou explicar o que é o esporte. Existe uma diferença importante entre jogo e esporte que nós precisamos compreender para discutir o jogo e o esporte mais à frente de outras formas. Lembrando que a minha visão para esse fenômeno que a disciplina traz é uma visão antropológica e sociológica. A gente vai ter os professores que vão trazer a visão fisiológica para os esportes, vamos ter os professores que vão trazer as visões psicológicas para o esporte, vamos ter os professores que vão trazer as visões táticas, técnicas, e comigo ficou a parte da antropologia, que fica mais fácil de vocês dialogarem mais para frente. Mas o que... Ah, passou. Deu um delayzinho aqui. O que é o esporte? O esporte ele pode ser definido como uma atividade física competitiva que é regida por regras estabelecidas e geralmente praticadas para a melhora da saúde, forma física ou habilidade atlética. O esporte pode envolver aspectos mentais, emocionais, como estratégias, concentração e resiliência. Algumas características... Deixa eu vir para cá. Algumas características elas vão diferenciar o que é esporte do que é jogo. Então veja só, o esporte ele é uma atividade regulamentada. Então todo esporte ele vai ter uma federação que vai criar regras internacionais que padronizam esse esporte. Então, por exemplo, no futebol nós temos a Federação Internacional de Futebol e Associados. Então a regra que a FIFA determina ela deve ser jogada em todas as partidas oficiais pelo mundo. Então, digamos que o jogo que vai ter na segunda divisão do Alagoano, agora depois do meio do ano, ele, se houver uma mudança na FIFA, tem que ser feita também nas regras desse jogo que vai acontecer. Então, o jogo ele tem essa perspectiva. O esporte, perdão. Outra perspectiva que diferencia o jogo do esporte é a profissionalização, que aí é o esporte de alto rendimento, que eu vou falar sobre ele. Mas a profissionalização é uma especialização em cima daquele esporte. Então, é o que vai trazendo essa diferença. E o esporte ele pode ser visto aí em diferentes dimensões. Vou trazer aqui algumas para vocês para nós discutirmos hoje. Só um minuto aqui que o meu PC está descarregando, viu? Vou ajeitar ele aqui.
Pronto. Bom, voltando para cá, o esporte ele tem algumas dimensões sociais. Vamos voltar aqui para a apresentação. O esporte tem algumas dimensões sociais. O que é isso? São as formas que o esporte é utilizado na sociedade. E aí eu vou apresentar algumas aqui e as suas principais características. O esporte, após a sua revolução conceitual, a partir do pressuposto do direito a todos à prática esportiva, passou a ser compreendido em 3 manifestações esportivas: o esporte educação, o esporte participação e o esporte de performance ou de rendimento. O que é o esporte educação? O esporte educação ele é utilizado como ferramenta pedagógica. É aquele esporte que a gente aprende na escolinha de futebol, é aquele esporte que a gente aprende na educação física escolar, que a gente aprende na associação. É aquele esporte que ele é mais voltado para o desenvolvimento social. Então, ele vai ter as contribuições físicas, mentais e sociais. E a sua utilização, ela vai buscar objetivos educativos. Então, por exemplo, uma associação que desenvolve um trabalho com judô. O foco principal dessa associação não é desenvolver atletas de judô, é desenvolver pessoas educadas por meio do esporte. Tanto que nós temos uma linha de algumas religiões que utilizam o esporte para evangelizar, por exemplo, como a Associação Cristã dos Moços e também aí a religião dos Mormons. Se vocês repararem, toda a igreja dos Mormons tem uma quadra. E, não por acaso, o esporte ele é utilizado para essa finalidade. Tanto que os esportes que nós conhecemos desde lá, eu vou falar mais sobre isso, desde lá da educação física escolar, foram criados ali em instituições religiosas. Então, esse é o esporte educação. É o esporte em que vencer não é o principal objetivo. E aí, quem é professor de futsal sabe do que eu estou falando. Você quer que todos os seus alunos lá do banco participem do jogo, só que o pai está lá no alambrado dizendo: bota meu filho para ele ganhar, para ele fazer o gol. Então, é um esporte em que a vitória ela não está em primeiro lugar. Está em primeiro lugar o desenvolvimento. E, como eu disse antes, aprender a perder também é importante. Tão importante quanto aprender a ganhar. Outra perspectiva do esporte é o esporte participação. É o esporte como atividade para promover integração social, contribuição, cooperação, solidariedade. É o esporte de final de semana, é a caminhada que a gente faz. Quem faz caminhada aqui, corrida, por exemplo, não faz sozinho. Dificilmente vai fazer sozinho, porque a gente consegue desenvolver, a gente tem um compromisso melhor quando nós estamos acompanhados. Então, às vezes você está com preguiça aqui em casa, aí passa o seu vizinho, a sua vizinha, e diz: olha, bora hoje? Rapaz, bora, e te leva. Então, é por meio desse esporte de participação em que nós interagimos, em que nós trabalhamos a nossa saúde. A zumba, por exemplo, aquela zumba lá que tem na praça, é uma perspectiva de esporte e participação, porque ela promove a integração social. E o rachinha aí que o Carlos está falando, o Carlos deixou aí uma proposta para vocês, que é o esporte em que Perdão, eu perdi aqui é porque eu li o comentário do Luciano que eu vou falar daqui a pouco, mas é um esporte em que nós vamos interagir, vamos criar laços, em que nós vamos estreitar aí a nossa perspectiva social. Aí o Luciano também deixa aí um comentário que ele é mormon e o esporte ele é importante. Então, é isso, é você ver o esporte das diferentes em suas diferentes perspectivas. Deixa eu voltar aqui, só um minuto, viu? E temos o esporte rendimento. O esporte rendimento, ele tem características diferentes do esporte participação e do esporte educação. Por quê?
No esporte de rendimento, você precisa alcançar níveis de alto desempenho. E aí eu sou obrigado a trazer de novo o Flamengo aqui. Por quê? Veja só. Uma coisa é eu ter um time, dar um sisal, montar um time de futebol, dar um sisal, e a gente vai jogar para resenhar, brincar, e a gente não importa se perder ou se ganhar, a gente só arenga ali na hora. Mas no esporte de alto rendimento, que envolve altos valores, tipo 15 milhões de rescisão de contrato, esses esportes de alto rendimento, eles requerem resultados. Então, dedicação, esforço e treinamento constante. E aqui a gente vai ter a parte do esporte em que nós desvinculamos o esporte saúde, o esporte interação social, do esporte de rendimento. Por quê? Porque você precisa apresentar resultados. E apresentar resultados quer dizer jogar lesionado. Apresentar resultados quer dizer apresentar resultado de qualquer forma. Você precisa ali dar uma resposta para o seu torcedor, você precisa dar uma resposta ali para o seu técnico. E esse esporte ele não é um esporte vinculado à saúde. Por exemplo, a idade de aposentadoria de ginastas é 20, 22 anos, porque nessa idade já começam a aparecer as primeiras lesões, as lesões mais sérias. Porque é um esporte de alto rendimento, é um esporte em que a pessoa se doa, porque tem um vínculo empregatício, tem um vínculo de trabalho. Então, por exemplo, se eu, como professor, não apresento o meu rendimento aqui, a professora Marília vai dizer: Ricardo, muito obrigado pelas suas contribuições, mas a Uncisal não precisa mais de você. Eu sou dispensado. E assim também é um esporte, por ser um vínculo trabalhista. Então, no seu racha do dia a dia, você continua jogando mesmo você sendo ruim do jeito que você é. Na sua zumba, você pode. O professor vai para um lado, você vai para o outro, o professor vai para cima, você vai para baixo, mas você continua dançando. Por quê? É social, é diversão. Diferente do esporte de rendimento, em que você tem que apresentar ali aquele rendimento. No caso do balé clássico, você tem que apresentar ali a perfeição no movimento. Isso mesmo, esporte de alto rendimento, ele é trabalho, é um vínculo trabalhista em que você precisa apresentar, senão você é dispensado. E aí, professor Tássio, aqui ele traz até uma observação importante, é a especialização precoce, ou seja, você pegar crianças de 10, 11 anos, em que você quer que elas sejam de alto rendimento. Tem alguns colegas aqui na região, eu coordeno o time de futsal aqui do Marcos Antônio, que eu fui jogar contra uma equipe, eu vi o pessoal jogando, eu vi o técnico gritando com o sub-8, como se estivesse gritando com os profissionais. Eu não grito com os meus alunos do ensino médio daquele jeito. Então, a gente tem que ter esse cuidado também, porque isso causa evasão no esporte. É isso aí, a gente se aprofunda em outras disciplinas, mas foi muito bom aí o comentário que o professor Tássio disse, inclusive um professor de futsal excelente aí, viu? Tássio representa mesmo. Ó, eu parei de falar do Flamengo, viu, Davidson? Eu sei que tá começando aí de novo. Então, o esporte, ele é multifacetado. O esporte ele é social, o esporte ele é educativo, o esporte é de alto rendimento. Só que tem as suas funções. Ele é diferente para cada espaço. Então, eu não vou. Se eu levar o futebol de alto rendimento para a escola, para minha aula de educação física, eu vou causar evasão nas aulas. Por quê? No esporte de alto rendimento, todo mundo joga. No esporte de alto rendimento, só os bons jogam. E aí eu tenho que utilizar as regras internacionais. As regras por exemplo, no vôlei. Se eu for colocar a rede do vôlei em 1,80 m, quem é que vai jogar na escola? Eu tenho 1,50 m.
Então, eu tenho 1,50m, 1,55m, eu já não vou participar da minha própria aula se eu for utilizar aí essas regras internacionais. Por isso que o esporte que está na escola, o esporte educacional, ele tem aí as suas adaptações necessárias para que todos participem. E aí é onde surgem as discussões da cultura corporal de movimento. E o que é a cultura corporal de movimento? É o nosso último objeto de estudo e é o que você vai escutar pelo resto da sua vida enquanto você for professor de educação física, porque é o objeto principal de estudo da educação física. Então vamos lá. A cultura corporal de movimento é a parcela da cultura, é uma parcela da cultura mais ampla. Essa parte ela compreende a produção gestual que se resulta das interações sociais. Houve um erro de digitação aqui. Bom, e o que é isso? Voltando lá para a história, passada a Segunda Grande Guerra, os países eles ficaram um pouco abalados com tudo aquilo que aconteceu e eles precisavam reafirmar o patriotismo. E uma das ferramentas para reafirmar o patriotismo é o esporte. Então, no período militar que nós passamos aqui no Brasil, os esportes eles foram inseridos na escola. Então, a educação física escolar, ela era uma educação física esportivizante. Quem vai explicar isso para vocês com mais detalhes é o professor Arlindo no próximo semestre, na disciplina de História da Educação Física. Mas isso aqui é fundamental para que eu possa falar um pouco sobre isso. Então, esses 4 esportes, eles norteavam nossa aula de educação física. Eram esses esportes sempre. Era o basquete, o voleibol, o handebol e o futsal. Alguns colegas chamam essa prática de quarteto mágico. Então, esse quarteto mágico, ele norteava muito as nossas aulas. Qual era o problema? É que as pessoas baixinhas, gordinhas, pessoas com deficiência, pessoas que não têm muita habilidade, não participavam desse modelo de aula. Por quê? Os professores pegavam a aula como era lá, o treinamento, e trazia para dentro da escola. A aula de educação física era dada por treinadores. Isso implicava em quê? Só participava quem estava ali no alto rendimento. Foi o que causou a evasão. Isso mesmo, Alex. Foi o que causou a evasão das aulas de educação física. Então, hoje, muita gente não tem pavor à educação física porque era obrigado a ter rendimento. Ali era um treinamento, era um negócio maçante. Lá em 1980, 1990, houve uma reunião lá na Unicamp de vários professores de educação física e criaram um livro chamado Coletivo de Autores, que eu deixei como referência para vocês lerem. Que é um livro que problematiza a educação física de outra forma. De que forma? De uma forma voltada para as linguagens. Então, a educação física ela deixa de ser uma educação física do movimento pelo movimento, ou seja, do arremessar pelo arremessar, do chutar pelo chutar, do cabecear pelo cabecear, do correr pelo correr, e passa a ser uma educação física problematizada como linguagem corporal. E qual é a diferença? E qual é a importância disso? Falei nas 2 unidades anteriores que a linguagem corporal, que o que o corpo fala. Um corpo parado, ele fala. Então, por exemplo, eu trouxe essa figura aqui de uma cantora de maracatu. Ela traz vários sentidos e significados. Ela traz vários sinais na sua vestimenta, no seu cabelo, nas contas que ela está usando, na roupa que ela está vestindo, na forma em que ela dança. Então, nessa sociedade excludente que nós estamos falando, que o professor Alex ele trouxe aqui para a gente, nessa sociedade excludente, os alunos
eles não tinham vezes de problematizar esses fenômenos, os fenômenos da cultura negra, os fenômenos da cultura indígena, os fenômenos, os problemas para as minorias. Então, a educação física não problematizava isso. Não é o chutar pelo chutar, mas é o que tem por trás daquele pé que chuta a bola. Porque faz diferença. O pé do Modric chutando bola é diferente do pé do Vini Júnior. Porque o Vini Júnior, quando vai chutar a bola, é um chute carregado de preconceito, de racismo. E o pé do Vini Júnior, do Modric, é diferente do pé da Marta chutando a bola. Porque o pé da Marta chutando a bola é um pé de representatividade. Então é isso que a educação física ela problematiza hoje na sala de aula. Ela vai problematizar que o futebol é um fenômeno, futebol não, o esporte, ele é um fenômeno amplo, presente na sociedade, e tudo que a gente tem na sociedade de bom e de ruim está no esporte. Por exemplo, a gente tem no esporte, a gente tem na sociedade assédio? Tem assédio no esporte. A gente tem preconceito na sociedade? Tem preconceito no esporte. A gente tem violência na sociedade? A gente tem violência no esporte. A gente tem homofobia no esporte? A gente tem. Perdão, a gente tem homofobia na sociedade, a gente tem homofobia no esporte, porque o esporte ele faz parte da sociedade. E nós precisamos problematizar isso, é fundamental para que o nosso aluno amplie a sua mente e quando vê uma jogadora trans de vôlei, não vai dizer, não se limite a dizer que é apenas um homem jogando vôlei com as mulheres, que veja aquilo de uma forma diferente, para que o aluno consiga ver a Copa do Mundo do Brasil feminina, que vai começar agora, do mesmo jeito que viu a Copa do Mundo masculina, com os mesmos olhares. Então, a educação física, ela traz essa problematização e amplia mais a discussão. Porque ela vai trazer uma discussão da capoeira, do maracatu, do toré. Isso tudo está na educação física. Isso vai desmistificar. Há 2 anos, eu trabalhava em Joaquim Gomes, na usina Grisa, na escola da usina Alegria. E lá eu estava desenvolvendo um trabalho de coco de roda. Para quem me conhece há mais tempo sabe que eu dancei coco de roda, que eu dancei no Transat, que eu dancei balé, e eu gostava muito de dançar. E eu fiz um ensaio de coco de roda, ensinei tudo direitinho. Na outra semana, ninguém quis participar. Porque o vigia daquele espaço, o porteiro, perdão, ele era obreiro da igreja. E o povoado só tinha uma igreja. Então ele passou para o pastor e o pastor colocou todas as minhas alunas em disciplina. Então elas não podiam cantar, não podiam pregar, não podiam fazer nada na igreja em virtude disso. Então, esse é o papel da educação física, desmistificar essa visão preconceituosa para esses fenômenos. Desmistificar o MMA, por exemplo, como um esporte violento. Desmistificar as meninas que jogam futebol. As meninas que jogam futebol, elas não são necessariamente lésbicas. Porque a sexualidade ela está distinta da prática. Então, eu por muito tempo dancei balé clássico, foram mais de 10 anos, e a minha sexualidade foi distinta da prática do balé clássico, entretanto, era visto com preconceito, e é um preconceito que ele é ofensivo de todas as partes, porque quando você traz uma ofensa a uma minoria, quando você trata uma pessoa gay como uma ofensa, você está ofendendo todos os gays. Quando eu vou dizer, não, você é gay, na busca de ofender a pessoa, eu estou ofendendo todos os gays, porque estou tratando como uma ofensa. Então, vejam quantas problematizações nós temos na área de educação física. E nós podemos ampliar. Esse é um dos pontos. A gente pode falar das pessoas com deficiência, a gente pode falar de várias outras coisas. Sim, os estigmas de gênero, Alex, muito bem.
Tem alguns documentários, que eu não botei muito, senão vocês iam dizer que a minha disciplina só tem documentário. Mas tem alguns documentários que falam das mulheres que lutam. As mulheres que lutam, perdão, que treinam com homens, quando elas batiam nos homens, os homens iam com agressividade para cima delas, não iam com técnica. Iam com agressividade porque eles se sentiam ofendidos de apanhar de uma mulher no treinamento. Então, isso é em tudo. Isso é no jogo digital. No jogo digital, a minha dissertação é na área dos jogos digitais, é na área dos esportes eletrônicos. E as meninas, elas relataram lá no meu estudo de que elas sofriam diariamente assédio. Elas eram assediadas diariamente. Elas precisavam criar avatares masculinos para afastar esse assédio. Então, veja quanta coisa a gente tem para problematizar, mas não é tornar nossa aula 100% teórica. É trazer aquilo ali atrelado com a prática. Porque o aluno ele tem que aprender a ver as diversas facetas políticas, sociais, culturais daquele esporte e também praticá-lo para que ele possa vir a adotar um dia aí no seu cotidiano. E aí eu vou deixar aqui algumas questões para que nós possamos refletir. Então, são questões que eu não vou trazer a resposta, mas eu quero que vocês pensem nela durante o curso de vocês. A primeira é: todas as pessoas têm acesso ao esporte? A segunda: as minorias elas são contempladas na prática esportiva? As pessoas LGBTQIA+, os negros, as mulheres, as pessoas com deficiência, elas são contempladas? Como a educação física escolar pode contribuir para a diminuição desta igualdade? Nossa função social como professores, e aí as professoras, a professora de profissão docente, acho que ela já deve ter falado isso para vocês, é trabalhar para a justiça social, é trabalhar para diminuir a desigualdade. Não como um assistente social, mas em mostrar uma visão crítica para o nosso estudante. Para que o nosso estudante compreenda que por trás daqueles fenômenos da cultura corporal do movimento, jogos, lutas, danças, brincadeiras e ginásticas, existem outras facetas que precisam ser problematizadas. Certo? Pessoal, estamos perto do final. E aí, o que eu vou fazer com vocês? Vou fazer uma atividade para a gente encerrar. Eu trouxe para vocês aqui um jogo. Eu vou colocar aqui o link no chat para vocês entrarem nesse jogo. Esse jogo é pelo aplicativo Quizzes e vocês vão jogar online sem ter tantos problemas. Deixa eu abrir aqui. Cadê o StreamYard? Pronto. E aí vocês vão clicar nesse link que eu coloquei aí no chat. Clicando neste link, vocês vão entrar no jogo. E eu vou transmitir o jogo aqui para vocês verem como é que ele vai funcionar, certo? Vocês vão colocar o nome de vocês. E colocando esse nome de vocês aí, a gente vai fazer aí um jogo de perguntas e respostas. Já vou adiantando que tem algumas questões da unidade 3, então quando você fizer o jogo prestando atenção, você vai conseguir entrar aí já para a unidade 3. Ele não começa agora, sou eu que coordeno o jogo, então vocês vão no meu ritmo. E se você quiser utilizar esse jogo também, essa plataforma, você vai encontrar aqui no canal, tem um vídeo ensinando como você utilizar ele. E vou colocar também como material de apoio lá, que vocês podem utilizar nas aulas de vocês. Só um minuto aqui. Marília, eu vou ultrapassar só 5 minutos, viu? Não vou passar disso, não. Peço desculpas já por isso. Marcos, então, a lista de frequência ela vai ser passada na segunda aula. O professor da segunda aula vai passar a lista de frequência das duas disciplinas, porque fica melhor de sistematizar também, facilita um pouco a vida dos nossos colegas tutores, dos professores tutores.
Espera aí, viu? Para a tela. Pronto. Apresentar. Pronto. Quem já está conosco, tem 45 pessoas, 47 pessoas conosco aqui. Olha aí, nós temos 51, conforme vocês vão entrando, vocês vão aparecer aqui. Vamos lá, vou tomar mais um golinho d'água aqui, esperar mais um minutinho para vocês entrarem e vou começar o jogo. Eu quem passo as questões, então, mesmo que você responda, vocês vão ter aí um tempinho. E ao final vai sair um ranking. Eu quero ver quem vai ser a pessoa mais bem posicionada. Pronto, já temos 88. Vamos esperar mais um pouquinho, viu? Não, ainda não comecei o jogo, não, minha gente. Eu vou soltar aqui, vou começar. A questão aparece para vocês aí. Certo? Mas vocês loguem logo. Vou começar, viu, minha gente? Para não tomar o tempo do outro professor. E que hoje é sábado, dia de fazer feira e lavar carro. Vou começar, viu? Preparados? Então vamos lá. Iniciando. Olha, para dar uma atenção, né? Então vamos lá. Primeira questão. A antropologia é uma disciplina científica que se concentra exclusivamente nos estudos das culturas exóticas e primitivas de sociedades distantes. Verdadeiro ou falso? 4, 3, 2, 1. Vamos lá, próximo. Vamos ver. Só um minuto. Pronto. Então, as pessoas responderam aqui: 29% verdadeiro e 35% falso. A antropologia é uma disciplina científica que se concentra em estudar a sociedade como um todo. Ela não vai ser exclusiva das culturas exóticas e primitivas. Então, era uma pergunta falsa. Quem respondeu falso acertou. Vamos para o próximo. Próxima pergunta: 3, 2, 1. A sociologia tem como objetivo compreender as causas e consequências das mudanças sociais e fornecer soluções para esses problemas. Vamos lá, 19, 18. Vamos ver aí quem vai responder. E agora? Olha, o Anderson está liderando com... Não, Ricardo Silvio, 1.820 pontos. E quem respondeu verdadeiro acertou, porque a sociologia ela busca compreender as causas e consequências das mudanças sociais. Olha lá, próximo.
O hip hop tem sido usado como uma forma de resistência e de empoderamento da cultura negra, fornecendo uma plataforma para expressões artísticas e para o ativismo social. Verdadeiro ou falso? Aí, 14 segundos. Pessoal que não conseguiu responder, eu também vou liberar esse para ser respondido de forma aleatória, viu? Sem essa pressão toda do tempo. Vamos lá. Quem é que está liderando o nosso jogo? Muito bem, Ricardo Silva ainda está à frente. E quem respondeu verdadeiro acertou hip hop, é um movimento de resistência negra que surgiu lá nos Estados Unidos, no Brooklyn, isso mesmo, a cidade do Chris. Próxima questão. O esporte na educação física escolar, na atualidade, tem o objetivo de formar atletas de alto rendimento. Vamos ver aí. Coisa boa, quem não está conseguindo estar interagindo aqui, velho. Que massa. Que bom que vocês estão interagindo no chat. E agora, vamos ver? Qual será a resposta? Rapaz, o Ricardo Silvio. A resposta é falso. A educação física, na atualidade, tem o objetivo de tematizar os esportes, não de formar atletas. Ela tinha o objetivo de formar atletas lá na ditadura militar. E a última questão, para a gente encerrar aqui o nosso jogo. A educação física é um componente curricular pertencente à área de linguagens. Coisa boa, a gente tem 159 pessoas participando, que alegria. E agora, vamos ver o final, última pergunta. Quem continua liderando? Vamos ver aqui. Verdadeiro ou falso? É verdadeiro. A educação física ela pertence à área de linguagens, porque nós tematizamos, então, a linguagem corporal. Vamos terminar aqui o nosso teste, vamos ver qual é o nosso resultado. Então, parabéns ao Ricardo Silvio. Tira o print aí, Ricardo. Dizer que você chegou em primeiro lugar hoje. Parabéns ao Anderson e ao Ramírez. O Anderson hoje que está representando o Flamengo em segundo lugar. Certo? Ficou só no cheirinho, Anderson. Pessoal, deixa eu encerrar aqui. Vou dizer... Deixa eu aparecer grandão aqui. Pronto. Pessoal, quero dizer a vocês que foi muito bom estar com vocês aqui nesse sábado. Dizer que os nossos contatos foram poucos, mas eu acredito que foram muito significativos. Espero conseguir contribuir aí para a compreensão da educação física como um fenômeno amplo que nós possamos aí mudar a vida dos nossos estudantes com isso. Dizer também que é maravilhoso ver a animação de vocês no sábado. Me despedir porque agora nós só vamos nos ver em 2024, que é quando eu vou ter disciplina novamente. Mas foi uma experiência muito boa. Eu vou estar no dia da prova presencial aqui em Maceió, então dia 10 de junho eu vou estar lá para ver vocês fazendo essa prova maravilhosa que também vocês vão fazer aí bem fácil.
ser maravilhoso para vocês. E é isso. Deixa só o último recadinho aqui. Para encerrar, o professor Cortella ele traz uma analogia muito interessante, que ele diz que a vaca não dá leite. Mas a gente começa a pensar, puxa, mas a vaca não dá leite? Não, a vaca não dá leite. A vaca não dá leite se você não levantar às 4 horas da manhã, ir para o estábulo, sujar os pés de barro e de bosta, amarrar o rabo da vaca, segurar na teta da vaca e puxar. A vaca não dá leite. A vaca não dá leite na educação física. Se você não debruçar em estudar, em se aprofundar, em ampliar os seus horizontes, a vaca não vai dar leite na educação física. Então, continuem aí com essa empolgação, porque daqui a pouco só vai faltar 7 semestres e contando. Pessoal, um excelente final de semana, um grande abraço para os alunos, grande abraço aos tutores e aos professores que estiveram conosco, e um abraço especial para a Marili, que além de ser coordenadora, é uma amiga maravilhosa. Pessoal, bom final de semana.